é um procedimento da instituição, e quando essas aulas, que a gente chama de sincrônicas, elas forem desenvolvidas, ou seja, essas aulas virtuais, esses encontros virtuais, tá? A gente tem a obrigação de gravar para ficar disponível para vocês, tá? Então, em outro momento, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma argumentação, algum debate, algum conceito, alguma teoria, tá? Vocês vão lá e resgatam a videoaula para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, sempre vai estar disponível, toda vez que tivermos essas reuniões virtuais, tá? Essas reuniões serão gravadas e disponibilizadas lá no Classroom. Professor, inclusive, eu quero aqui só reiterar que quando esse link estiver disponível, eu também vou colocá-lo lá no link vou colocá-lo no YouTube para facilitar para vocês também, para vocês Melhor ainda, facilitar né? Acho que o YouTube processa até mais rápido para eles, né? mais rápido, aí não há necessidade de baixar vídeo, tem essa vantagem também, né? Isso. Pronto. Então, pessoal, deixa eu me apresentar. Bom dia a todos, né? Para quem já está presente aí. Quem chegou cedo também na reunião, parabéns, né? Muito bom você ter essa disciplina, né, com relação aos horários. Eu me chamo Antônio Joaquim da Silva, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí e sou servidor do Instituto, já vou fazer 11 anos que sou servidor efetivo do Instituto. Tá? Ah, já venho desenvolvendo trabalhos com alunos, né, do Instituto, já em todo esse período, no que diz respeito a pesquisas relacionado tanto à parte de produção rural, né, como também questões relacionadas ao espaço urbano, tá? E para mim foi uma honra ter aceitado participar desse projeto integrador com o professor Antônio Celso, tá? Em função da, da familiaridade da disciplina Geografia, né, com o curso de agrimensura. Então, essa disciplina, a importância da agrimensura no desenvolvimento das civilizações, tá, vocês vão perceber que tem muitos elementos da geografia, né, no decorrer das nossas discussões. Tá? Então, agradeço ao professor Antônio Celso, inclusive porque ele também ele é professor da disciplina, né, porque é um projeto integrador, então a ideia de projeto integrador é que haja, né, essas inter-relações, essas trocas, tá, entre as áreas de conhecimento, então geografia com história, geografia com as áreas técnicas do curso de agrimensura. Então, isso é uma proposta, né, por exemplo, inclusive de reformulação, né, do ensino médio, nessa vertente de estudos modulares. Então, isso faz parte, a disciplina faz parte, enquanto projeto integrador, da grade curricular do curso, que inclusive depois o professor Antônio Celso vai explicar direitinho, que vocês têm muitas dúvidas, com certeza, em relação à estrutura do curso, tá? Então, aqui, essa aula de hoje é mais para a gente ter um bate-papo, né, para a gente se descontrair com relação à proposta da disciplina, tá? E aí mostrar o cenário do que a gente vai desenvolver aqui nessas 30 horas aulas, tá? Então, de antemão, parabenizo vocês por estar ingressando, né, no Instituto, tá? Lembrando que a instituição, o Instituto Federal do Piauí, tá, ele tem o reconhecimento de ser uma das melhores instituições de ensino no estado do Piauí, inclusive na região Nordeste, tá? Inclusive tem pesquisas que mostram o potencial que o Instituto tem em relação à presença de alunos nas instituições de ensino superior, como a UESP, como a UFP, o próprio IFP também, enquanto Instituto de Ensino Superior também tem contribuído para o ingresso de vários alunos nos diversos cursos dessas instituições. Então, eu creio que vocês estão muito bem amparados em relação a uma proposta pedagógica da instituição, tá, para o sucesso de vocês em ingressarem daqui a alguns anos, quem queira seguir, ingressarem daqui a alguns anos, tá, nos cursos superiores, não só aqui no Piauí, mas também em outros estados, tá bom? Então, parabéns para vocês por fazerem parte do corpo discente da instituição, tá? E o que eu desejo a vocês também é que se dediquem em relação aos estudos, tá? Em relação aos prazos, tá? Eu sou ex-aluno do Instituto, ainda na época, Escola Técnica Federal do Piauí. Eu fui aluno de edificações, isso nos anos 90, final dos anos 90, tá?
não segui a carreira, né, na área da engenharia civil, da área das edificações, porque me interessei muito pela licenciatura, né, e aí, quando ingressei na geografia, me apaixonei pelo campo da geografia, principalmente a geografia humana, né, que é onde eu me sinto muito à vontade em desenvolver pesquisas, né, e também em desenvolver trabalhos vinculados às questões agrárias, tá bom? Então, também deixo espaço para o professor Celso, né, se apresentar, né, em relação a quem ainda não conhece o professor Celso, enquanto coordenador e quando também membro aqui, professor dessa disciplina. Bom dia a todos, tá? O professor Joaquim se apresentava, estava resolvendo aqui uma pendência, né? Porque nós temos aqui tanto a turma de vocês, né? Como também a turma do segundo ano. E aí também eles de vez em quando precisam lá do meu auxílio para a gente resolver alguma coisa, tá bom? E aí eu tenho percebido que, na medida que a gente vai falando, o povo vai se ausentando da reunião. É importante ficar aqui, gente, na aula, tá? Porque é ao vivo, e aí vocês, para ter esse contato mais, vamos dizer assim, próximo, né? Conosco, tá bom? Eu sou o professor Antônio Celso, conforme o professor Joaquim já esteve explicando, né? Eu sou, inclusive, egresso da casa, né? Sou tecnólogo em geoprocessamento, é minha formação, né? Eu tenho especialização em gestão ambiental pela UESP, e eu tenho o mestrado, né, em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação, e agora, professor, inclusive, vou enfrentar aí uma pedreira, né, porque eu tenho que assistir a aula do doutorado agora, do Prodema da UFPE, remotamente, e também conciliar aqui, né, com as aulas do Instituto, mas com fé em Deus vai dar certo. E, assim, gente, a proposta é essa, né, para a gente ter um bate-papo, conversa inicial, certo? Com relação a esse momento, né? A gente explicar o plano da disciplina para vocês, tá? Explicar como é que vai ser o funcionamento da disciplina. Então, a proposta de hoje é essa, tá? E essas aulas, né, elas acontecem de tal forma que eu e o professor Joaquim vamos conduzir a disciplina, né? Por isso que, conforme o professor falou, é o projeto integrador, né? Vai ter aí a integração das disciplinas técnicas, né, com a disciplina da base comum, envolvendo aí, por exemplo, a questão da geografia nesse contexto dentro da agrimensura, né, enquanto que o professor Joaquim ele vai tratar dessa parte, né, da geografia dentro do contexto da agrimensura, e eu já venho com a parte mais técnica, né, que seria a agrimensura em si, explicando para vocês algumas coisas pertinentes, enfim, tá bom? Maria Clara, tu levantaste a mão nesse momento? Se você tiver alguma Sim, dúvida, professor. pode perguntar. Desde que o professor Antônio Joaquim falou, né? Eu estava com essa dúvida na minha cabeça. Hoje, nessa aula especificamente, vai ter alguma matéria, algum assunto assim? Ou a gente vai só bater um Não, papo, né? Uma hoje, coisa hoje, assim. hoje nós vamos só ter um bate-papo explicando acerca do plano da disciplina, como é que vai ser o funcionamento dela. A gente vai já mostrar para vocês, não é isso, professor? Isso. E Maria Clara e demais também. Ao final, eu vou deixar disponível, a parte, já está até programado, lá por volta das 8h40 vai estar liberado, uma pequena atividade, né? Essa atividade, ela não tem a intenção de ser reprovativa, é apenas para que eu sinta como vocês estão em relação a alguns pontos da geografia, alguns assuntos da geografia, que vocês tiveram contato no ensino fundamental, e que esses assuntos também eles serão pertinentes na vida de vocês aqui no curso, eu digo em todo o curso de agrimensura, tá? Então, questões vinculadas à escala, questões vinculadas à coordenada geográfica, né, que são assuntos que vocês, de certa forma, vão precisar no desenvolvimento, digo, do curso de agrimensura, do curso técnico de agrimensura. Então, eu preparei um questionário de 5 questões, né, simples, bacana, sem pretensão nenhuma de reprovação, apenas para que eu perceba como vocês estão. Ele vai estar disponível a partir de 8h40 e vai se encerrar por volta de 23h59 de hoje. Então, vocês têm um dia todo para responder essas 5 questões. São questões bem fáceis, tá? As questões, elas começam muito, muito fáceis e depois eu vou aumentando de pouquinho o nível de dificuldade, mas nada que vocês não tenham problema de responder.
Então, no caso, essa atividade ela apenas é uma proposta, tá, para fazer parte hoje do nosso encontro. Então, seria uma espécie, assim, de uma análise de nivelamento em relação a como vocês estão na geografia, tá? Como envolve, Exatamente. por exemplo, a parte de cartografia envolve matemática, né? Você tem que saber um pouco de matemática, algumas operações da matemática, como adição, subtração, multiplicação, aquelas coisas básicas, tá? Um raciocínio lógico também. Então, são questões que envolvem um pouco disso, tá? Que envolve a cartografia, tá? E essas outras matérias, como a matemática. Questões simples, sem medo. Pois bem, professor, então eu creio que é isso, né? Com relação à proposta da disciplina, a gente vai trabalhando da melhor maneira possível, né? Sempre trabalhando de forma conjunta. E aí, inicialmente, é isso, né? E deixar vocês cientes, pessoal, que quando tivermos uma aula gravada ou uma aula síncrona, a exemplo desta aula, né? Uma aula ao vivo, a gente avisa antecipadamente, não se preocupe, tá bom? Eu sou já que, inclusive, tem um grupo deles, né? Em que só tem eu como professor e lá também a gente trata a respeito de informações do curso, entre outras informações pertinentes ao INSP, tá? Caso, se o senhor quiser, eu coloco lá no grupo do WhatsApp, se o senhor se sentir à vontade, tá bom? Posso colocar, Tá tá? ótimo, professor. Pode colocar assim, pode Pronto, adicionar, beleza. Beleza, tá? tá bom, pronto. Então, deixa Pois eu. aí, pronto, aí inicia aí para a gente fazer a apresentação. Bem, é, apareceu o documento, professor? Deixa eu só fazer aqui a conferência. A apresentação apareceu. 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 Certo. E é o plano de atividade remota, né? Exatamente. Bem, pessoal, esse documento, esse plano de atividade remota, né, de ensino-aprendizagem, ele é um plano que é obrigatório por parte do corpo docente, ou seja, por parte dos professores, apresentarem não só a instituição, né, que é o plano de disciplina, ou seja, o que o professor vai desenvolver, o que o professor vai desenvolver em relação ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, em relação às atividades, às aulas, e ele também deve ser apresentado, ele deve ser socializado com os alunos, tá? Então, aqui, o que vai nos interessar? É vocês saberem, tá, os conteúdos da disciplina que serão desenvolvidas durante, tá, essas 30 horas aulas, tá? E as propostas de atividades. Ok? Então, a ideia de apresentação aqui do plano de atividade é que vocês tenham esse conhecimento, né, dos conteúdos que serão apresentados, da carga horária da disciplina, tá? Bem como também o que vai ser proposto enquanto forma de avaliação, tá? Então, lembrando que a disciplina, tá, ela tem... Ah, não é esse aqui não, professor. Aqui ainda está no professor Jurandir. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Eu vou entrar aqui no e-mail. Ok, professor.
professor, tranquilo. Aguarda aqui, tá? Despacho ela em PDF. É rapidinho aqui. Vou só conferir aqui, estou abrindo aqui o e-mail do arquivo que eu encaminhei para o senhor. Que aquele outro ainda era do modelo daquele do professor Jurandir. Ele estava na Certo, área de ok. trabalho, aí eu achei que fosse ele. Mas aqui tranquilo. Pronto, é esse aqui. Então, deixa eu ver se... Deixa eu lançar novamente. Apareceu, professor? Apareceu lá, viu? Tem os nossos nomes ali, inclusive. Apareceu. Pronto, então é esse daí. Bem, pessoal, então aqui, como eu venho falando, esse é o plano, né, de disciplina, tá? Projeto integrador, que é um projeto que faz parte da grade curricular, e aqui é o projeto integrador 1, né, enquanto disciplina. Então, qual é a proposta, qual é o objetivo dessa disciplina? Tá? É fazer um resgate histórico a respeito da importância da agrimensura enquanto ciência, tá? No período, ou seja, no desenvolvimento das civilizações, considerando o tempo histórico. Então, assim, como é que a agrimensura se desenvolveu, né, desde a época antiga até atualmente, né, e como é que ela contribuiu para o desenvolvimento das sociedades, né? Qual a importância da agrimensura, por exemplo, no desenvolvimento das economias, tá? No desenvolvimento, na organização das cidades, no desenvolvimento das atividades produtivas. Então, essa é a ideia, por exemplo, de se trabalhar essa disciplina. Como é um projeto integrador, tá? Então, essa disciplina tem que ter uma proposta de, por exemplo, de oferecer ao aluno um produto final. Tá? Então, assim, que essa disciplina ela tem uma proposta qualitativa. Então, não é só apenas assistir às aulas, tá? É que, ao final, o aluno possa desenvolver alguma habilidade. Tá? Então, a proposta da disciplina é que o aluno, né, juntamente com a equipe de professores, possa refletir, né, sobre o papel da agrimensura no desenvolvimento, né, das cidades, no desenvolvimento do campo, e, ao mesmo tempo, desenvolvimento das sociedades, no tempo e no espaço. Tá? Então, que vocês possam localizar, que vocês possam fazer medições de distância geográfica, por exemplo, de alguns elementos da paisagem, como bacia hidrográfica, ou serras, morros, espaço urbano, ou seja, que vocês compreendam a utilização, por exemplo, de localização, tá, de se localizar no espaço, tá, e, ao mesmo tempo, também medir esse espaço. Então, levando em consideração a agrimensura, tá, enquanto ciência. Então, essa é a ideia da disciplina, tá? Hoje, como primeira aula, é apenas para definição, tá, de conceito de agrimensura e apresentar a disciplina. Então, cada aula ela vai ter uma contagem de 3 horas aulas, né? Então, a disciplina são 30 horas aulas, então teremos 10 encontros. Então, além desse, teremos mais 9 encontros, que vai totalizar 10 encontros, tá? E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre definições e conceitos de agrimensura, tá? Além também de entender sobre o perfil do profissional em agrimensura, tá? Ou seja, como é que o aluno é formado no instituto e o que o mercado de trabalho espera dele enquanto profissional capacitado, tá? Já na segunda aula, a gente vai trabalhar já as origens da agrimensura, né, chamando atenção para a agrimensura na Idade Antiga,
Depois, a agrimensura na Idade Média até chegar na Idade Moderna. Então, principais contribuintes para o desenvolvimento da agrimensura, né, no contexto de localização espacial, por exemplo, nos países, né, e continentes que a disciplina ou que a ciência agrimensura aflorou, né, enquanto importância para o desenvolvimento social e humano e econômico também, tá? A gente vai trazer uma abordagem já na quinta aula sobre a agrimensura nos países ricos e pobres, então, ver essas disparidades, né, a partir do processo de planejamento e desenvolvimento econômico, a partir da agrimensura, né, como é que a agrimensura impactou diretamente, né, no desenvolvimento desses países ricos e pobres, tá? E aí como é que está a situação da agrimensura no Brasil, né, ou seja, a relação campo-cidade, levando em consideração a importância da agrimensura, né? Na sétima aula, a gente vai trabalhar sobre a leitura de mapas, assim, principais elementos básicos de um mapa, porque o mapa vai fazer parte da vida de vocês no curso, tá? Então é importante que vocês se interem sobre os principais elementos, né, considerados básicos para o mapa, tá? A agrimensura também e as novas tecnologias cartográficas, né, como sensoramento remoto, sistema de informação geográfica, tá? E outras discussões, né, que fazem parte dessas novas tecnologias cartográficas. Vai ser a nossa discussão na oitava aula. E na nona aula, né, a gente já vai discutir um pouco sobre as aplicações do Google Maps, ou seja, do Google Mapas, né? Então, é uma proposta de trabalho avaliativo, né? Vai ser lançado a vocês em desenvolver um trabalho para que sejam avaliados na disciplina, tá? Utilizando a ferramenta do Google Maps, tá? E aí, na última aula, a gente faz uma socialização do trabalho que vocês desenvolveram. Professor, mas como é que vai ser esse trabalho? Bem, a gente vai utilizar dessa ferramenta que é um software livre aí na rede da internet, né, que é o Google Maps, onde você vai fazer algumas operações no que diz respeito à localização e medição, ou seja, localizar um elemento no espaço, pode ser uma serra vinculada a uma bacia hidrográfica, ou mesmo um determinado espaço, por exemplo, numa cidade, tá? Determinado percurso numa cidade, utilizando essa ferramenta que vocês têm acesso aí nos celulares, tá? Então, no decorrer da disciplina, a gente vai discutindo um pouco sobre essa atividade prática, tá bom? Então, percebam que são 10 aulas, tá? Onde inicialmente, a gente vai discutir um pouco, a gente vai revisitar a literatura, né, sobre a agrimensura e a importância da agrimensura no desenvolvimento dos países, tá? No contexto histórico, e aí trazer um pouco também de uma praticidade para a disciplina, que é que você desenvolva, por exemplo, uma medição, né, de localização espacial, porque é essa a ideia de um projeto pedagógico, né? Então, essa é a ideia do projeto pedagógico, ou seja, que gere uma satisfação ao, ao público, ao aluno, tá? Em que ele possa desenvolver algumas habilidades, né, que ele adquiriu nesse processo ensino-aprendizagem, ok? Deixa eu fechar aqui. Bem, essa foi os pontos, né, que foram levantados no plano de disciplina, tá? Lembrando que o professor Celso, né, ele vai dar uma boa contribuição também na disciplina, tá? Principalmente essa parte, né, de orientação, por exemplo, na utilização da ferramenta do Google Maps, né, ele vai contribuir bastante, tá? Alguns talvez já façam isso, já tenham essa habilidade, né, de utilizar esses softwares, tá? Outros não têm. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma praticidade, né, na utilização, por exemplo, dessas tecnologias, trazendo para o cotidiano, tá? Para o nosso cotidiano, ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até aqui, em relação à proposta da disciplina? É, é só uma constatação para mim ver se eu tô certo. Por Pelo diga, que eu Maria Clara. vi, pelo que eu vi aí tem um pouco de história, né?
na disciplina. Uhum. É porque eu gosto muito de história, eu queria saber. Eu tô muito feliz porque eu gosto muito de história. A disciplina vai acabar ficando mais fácil para mim, porque tem história. É. Aí eu também, não em relação à disciplina em si, mas esse PDF vai estar disponível no nosso grupo do WhatsApp depois, professor Celso. Mando sim, vou mandar sim, Vai. porque é uma obrigação, É. né, de nós enquanto professores, Pode estar mandar. disponibilizando o plano Exatamente. de disciplina, né? Então é a É, obrigação. só. O professor Celso já tem esse plano, né, professor? Então é só Uhum. transformar em Já, eu PDF vou e enviar. deixar no grupo deles. É, só para eu falar aqui, porque eu tava assistindo a aula pelo e-mail da minha prima, sem querer. Aí eu voltei aqui pro meu e-mail, aí eu vou pedir para participar da aula de novo, só que pelo notebook, no meu e-mail dessa vez. Tá bom? Só para dizer. Tranquilo, tranquilo, Maria. Pronto. Inclusive, Maria Clara, lá no mural eu já postei o link, dentro do Classroom, já postei o link Pois é, eu tô acessando aqui pelo link que você mandou no WhatsApp. Ó, o professor Celso é que nem sistema de rede, é uma coisa instantânea, né? Nós vivenciamos uma sociedade em rede que tudo viraliza muito rápido, né? E Maria Clara, foi bom mesmo você ter tocado nesse ponto, né, a respeito da disciplina História, tá? A, a disciplina Geografia, né, ela tem uma afinidade muito forte com a História, tá? Assim como outras áreas do conhecimento. É isso que a gente vai perceber hoje, por exemplo, na própria agrimensura, né, falando um pouco sobre a agrimensura. Tá? Então, tem essas correlações, por exemplo, da geografia com a história, da geografia com a agronomia, da geografia com a política, né? Depois se falar em geopolítica, tá? Da geografia com a biologia, daí se falar em biogeografia, né? Da geografia com a geologia, né? Então, assim, a geografia ela vai ter essa qualidade, né, de fazer correlações com outras disciplinas, assim como a história também faz correlações. Tá? Então, assim, o projeto dessa disciplina é um projeto integrador, tá? Então, o que significa isso? Integrar várias visões de pensamento, posições, né, de campos de conhecimento distintos. Fazer com que esses campos de conhecimento, como geografia, história, disciplinas da agrimensura, disciplinas técnicas da agrimensura também conversam, tá? Conversem, convejam pontos importantes, ideias importantes, teorias e conceitos importantes, tá? E que possa gerar essa interdisciplinaridade, tá? A favor do aluno. Então, assim, não ficar naquela perspectiva disciplinar. Vejam que vocês farão o quê? Vocês farão um trabalho final, né? Então, essa é a ideia, né? Que vocês se sintam à vontade em desenvolver um trabalho ao final da disciplina, que vocês pratiquem, tá? Algumas ferramentas, né, voltadas à agrimensura, então, porque aí configura muito bem essa relação interdisciplinar, ou seja, a relação das disciplinas, né, que compõem o mundo acadêmico, o mundo científico. Então, aqui nessa disciplina, vocês vão perceber uma forte relação da geografia, tá, que vai fazer um resgate histórico da agrimensura, então ela vai conversar com a história, tá? E aí ela vai ter também essa correlação com disciplinas técnicas da agrimensura, sensoriamento remoto, topografia e assim por diante. E aí o professor Celso dará uma boa contribuição sobre isso, porque o professor Celso é das áreas de disciplinas técnicas, já eu sou das propedêuticas, ou seja, eu sou geógrafo. Eu não tenho, por exemplo, o network que o professor Celso tem em relação a toda essa visão técnica da agrimensura, do geoprocessamento, do sistema de informação geográfica. Ele é um profissional da área. Já eu sou da geografia, coitada, né, que está ali tentando conversar com esse povo todo aí. Tá bom? Mas foi bom você ter perguntado, Maria Clara. Muito bom mesmo. Tá? Inclusive, assim, essa disciplina do projeto integrador, ela não conversa só, por exemplo, com geografia e disciplinas técnicas. Tem outros campos também que entram, né? Outros tem disciplinas que fazem parte da grade curricular, como, por exemplo, função social da Terra. Né? Eu vi lá que tem uma disciplina bem interessante. Então, essa disciplina, ela vai ter o quê? Ela vai ter a contribuição da sociologia rural, né, disciplinas vinculadas, por exemplo, à legislação, inclusive ambiental, né,
a agronomia, tá? E assim por diante. Então, assim, a proposta de projeto integrador é que haja uma integração das disciplinas e que gere um produto final positivo, qualitativo para o aluno. Tá? Daí que eu aceitei, inclusive, participar dessa disciplina quando eu recebi o convite do professor Celso. Achei bem interessante. Tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, ninguém levantou a mão, né, professor? Exatamente. Então, agora eu vou disponibilizar a apresentação, tá, das nossas discussões um pouco sobre reflexão sobre a agrimensura. E aí também, agrimensura na perspectiva do curso técnico em agrimensura, né? Então, o que é esse curso, né? O perfil do profissional, que aí o professor inclusive o professor Celso vai detalhar melhor em relação à profissionalização do curso, né? O que o mercado espera de vocês. Só lembrando, pessoal, assim, que eu comecei quando eu preparei esse material, eu fiquei, assim, encantado, porque a agrimensura é uma área técnica, né, e ao mesmo tempo uma área do conhecimento, né, porque é uma ciência a agrimensura, a gente vai perceber que ela é muito antiga, tá? E ao mesmo tempo é muito atual. Então, uma das primeiras atividades que foram desenvolvidas pelas sociedades e que hoje tem esse reconhecimento de profissionalização para o mercado. O professor Celso pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu creio que o curso técnico integrado em agrimensura do ISP, Campo Teresina Central, é o primeiro do Piauí. Exato, exatamente. E um dos poucos do Nordeste, tá? Então, vocês vão perceber que várias áreas do desenvolvimento econômico, ou seja, várias profissões, né, várias atividades precisam de um técnico em agrimensura. Tá? Vocês têm aí, vão perceber durante a disciplina que é uma atividade, é uma ciência antiga, mas que ao mesmo tempo se atualiza. Ela está muito atualizada, tá, nas demandas do mercado. Tá? Então, assim, vocês, aí vai depender muito da habilidade de vocês, do desempenho de vocês em se identificar com o curso, em se comprometer com o curso. Eu digo o curso em geral, tá? E aí, porventura, né, de repente, despertar o interesse em avançar nos estudos, quem sabe fazer uma graduação na área, ou uma área afim também, porque desperta isso, tá? E quem sabe depois também seguir em estudos de pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, de repente eu encontro aí com Rosine Elson, né, trabalhando na Europa, na área das engenharias, tá? Então isso é muito comum encontrar brasileiros que hoje Opa, estão Deus em lhe diversos países do mundo, tá? Desenvolvendo atividades muito importantes na área das engenharias, principalmente. Tá? Então, assim, se você pensa, de repente, em morar fora, em outro país, primeiro, é uma dica do professor Joaquim, primeiro, se dedique na área que você tem interesse. Seja um bom profissional nessa área, um bom profissional qualificado. Professor, eu preciso ser o melhor? Não precisa ser o melhor, mas aquele que se destaca. Tá? Segundo, essa qualificação vai exigir que você aprofunde ainda mais diversos campos de conhecimento, como, por exemplo, idiomas. Então, aprofunde também, tem uma segunda língua, ou uma terceira língua, não é cortar a língua no meio, para ter duas línguas, tá? Mas, de repente, fazer um bom curso de inglês, ou aprofundar nos estudos de inglês, no espanhol, etc. Porque só com português você não anda no mundo. Você tem que ter essa habilidade, né, de sair de certas situações em que vocês vão se deparar. Então, quem deseja, de repente, aí, avançar nos estudos futuramente, é bom já ir pensando em qualificações agora, né, já de já. Então, aparecendo cursos, vão se qualificando, né, outros cursos que têm a relação com a agrimensura, tá? Então, eu desejo muito sucesso para vocês aí no desenvolvimento do curso. Professor, só aproveitando o ensejo aí, né? Inclusive, nós temos exemplo de alunos do Instituto Federal do Piauí, né? Esse, no caso, é do curso de Tecnologia e Geoprocessamento, né? Esse aluno hoje ele mora fora do país, né? Inclusive, ele tem auxiliado bastante aí no que diz respeito
um programa, né, um SIG-Web, que ele disponibiliza os dados de Covid, né, o acompanhamento das relações, do que está acontecendo, né, do coronavírus a nível mundial. Então, assim, também tem essa oportunidade de vocês verticalizarem o ensino de vocês. Começou lá na agrimensura, né? Depois vai para o tecnólogo em geoprocessamento, e depois vamos para a especialização, até chegar no mestrado e no doutorado, né? Hoje nós temos aí universidades que trabalham com as ciências que estão ligadas à área da engenharia da agrimensura, né? Como um exemplo, temos o INPE, que tem o doutorado em sensoramento remoto, né? Temos a Universidade lá de Santa Maria também, que tem esse doutorado, né? A Universidade Federal do Pernambuco, eles já estão com um projeto de desenvolvimento, de colocar futuramente um programa de doutorado também em ciências geodésicas, também, que é uma linha que está ligada diretamente com a agrimensura. Então, assim, vocês têm diversas oportunidades, né, conforme aí o professor Joaquim esteve falando, né? Então, só depende de vocês, viu, Daniel? Deus vai ouvir, mas ele só ouve se depender de você, né? Não adianta a gente ficar de braços cruzados, aguardando, não. A gente tem que fazer por onde chegar nesses degraus mais altos, né, falando em termos acadêmicos, né, para chegar nos locais mais altos, e assim ser um bom profissional também depende muito exclusivamente da gente, né. O cara lá da roça, ele está esperando a chuva, mas ele só esperar a chuva, não, ele vai ter que plantar a roça para poder ter algo para colher e comer posteriormente. Né? Então, Exatamente, professor. Vocês. Muito bem lembrado. Você estava tocando nesse assunto, professor. Eu, inclusive, essa semana, eu recebi um convite de uma aluna que hoje ela é doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O nome dela é Elaine Figueiredo, né? Ela fez mestrado aqui no Prodema da UFP, na área de desenvolvimento e meio ambiente. E aí ela é egressa do curso de estradas do IFP, né? Então ela se inteirou, na época ela fez estrada, né, cursou estradas, aí ela fez graduação na UFP em cartografia e agrimensura, né? Mestrado na área de desenvolvimento e meio ambiente, e hoje ela trabalha na área de análise espacial, assim, ela é aluna de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nessa área de geoprocessamento. Então, assim, é uma aluna que saiu do instituto e hoje já ganhou asas para o mundo, né? Exatamente, exatamente. Né? Professor, agora é a apresentação das nossas discussões a respeito, né, da agrimensura. Perfil, apareceu para o senhor aí na tela? Partiu. E Pronto, para todos então, também, partiu. beleza. Então, deixa eu dar um F5 aqui. Deixa eu ver. Beleza, então, pessoal, o nome dessa disciplina é a importância da agrimensura, né, para o desenvolvimento das civilizações. Então, a gente vai fazer esse resgate histórico e geográfico, né, inclusive também fazendo uma interseção, uma análise mais técnica também, né, apresentando novas tecnologias que são introduzidas constantemente na área, né, da análise espacial. Tá? Percebo que, inclusive, aí, ó, nessa apresentação inicial, você tem aí uma imagem de um satélite, né, fazendo trabalhos de mapeamento, de sensoriamento remoto, que, inclusive, vocês vão ter muito contato com disciplinas relacionadas a essa análise espacial, por exemplo, disciplinas de geodésia, disciplinas de sensoriamento remoto e outras disciplinas afins. Então, assim, é uma área que eu acho, assim, deslumbrante, essa área do geoprocessamento, e é especificamente aqui na área da agrimensura, tá? Então, primeira coisa, o que é agrimensura? Tá? Eu já havia dito que a agrimensura é uma das atividades, uma das profissões, porque é uma profissão, assim como também é um campo do conhecimento, é uma disciplina, das mais antigas do planeta. Então, a gente vai perceber, quando nós iniciarmos já a partir da próxima aula, os nossos debates, tá? Que a agrimensura, ela foi fundamental para a organização, o ordenamento territorial, tá, das sociedades, ou seja, a constituição das cidades e o desenvolvimento de várias práticas, de várias atividades, como a agricultura. Tá? Então, são profissionais, responsáveis por trabalhos
significativos em projetos, por exemplo, de infraestrutura. Aí, quando fala assim infraestrutura, você pode entender, por exemplo, infraestrutura urbana, infraestrutura rural, tá? Então, engenharia civil, engenharia sanitária, tá? Atividade de logística, tudo isso o profissional de agrimensura está envolvido. Eu, professor Joaquim, como eu sou da área das ciências humanas e eu tenho um doutorado na área de análise e planejamento de espaço rural, né, meu trabalho, minhas discussões são mais voltadas à atividade agrícola na perspectiva de Brasil e de mundo também. Então, a agrimensura também ela tem essa contribuição muito importante. Hoje, por exemplo, se fala muito em agricultura de precisão, acho que vocês já devem ter, inclusive, ouvido falar. Tá? Se fala muito de agricultura de precisão, ou seja, diminuir as perdas da produção no campo, ter uma produção mais vinculada a uma perspectiva de sustentabilidade. Então, tudo isso, o profissional da agrimensura, ele contribui sim. Tá? Então, assim, hoje as grandes propriedades, o agronegócio em si, ele tem uma demanda, tá, de profissionais dessa área, da área da agrimensura, no que diz respeito a trabalho de consultoria, de análise, por exemplo, espacial, né, vinculado à análise de terreno, né, ou seja, análise de topografia, de cartografia, ou seja, o profissional da agrimensura, ele dá uma contribuição significativa, e aqui tratando especificamente das atividades de campo. Aí, professor, poxa, mas eu moro na cidade, eu não tenho nada, nenhuma relação, por exemplo, de trabalhar em campo, mas vocês percebam que as possibilidades são muito grandes também nos espaços urbanos, tá? Por exemplo, Teresina passa por um problema seríssimo nessa época, né, que a gente já está acabando, já está começando o período de outono, está se encerrando o período, a estação do verão, tá? Então há uma tendência agora de diminuição das chuvas, e Teresina, ela está localizada numa área, né, em que ela sofre influência, por exemplo, de uma massa de ar quente, né, que ela é estacionária, né, na faixa central do semiárido brasileiro, e Teresina, ela se caracteriza por apresentar chuvas torrenciais, né, que é muito quente, então o ar aquecido se eleva-se durante todo o dia, tá? Então tem uma tendência de ocorrer, principalmente já no período da tarde, algumas chuvas rápidas e intensas, são chamados aguaceiros. Então, é muito comum aqui em Teresina o problema dos aguaceiros, né? Para quem mora principalmente ali nessa região, praticamente toda Teresina, mas aqui na região leste, na região sudeste, né? Em vários pontos da cidade também sofre muito com a questão dos alagamentos, dos aguaceiros. E aí, a drenagem urbana, ela é fundamental nesse processo. Quem é o profissional que é responsável por fazer inicialmente a análise da drenagem urbana? O técnico em agrimensura, tá? Então, ele tem uma importância muito essencial, muito grande, tá? Então, isso traz uma valorização, né, desse conhecimento técnico. Então, faz com que ele possa atuar em diversas frentes, diversos campos, né, por exemplo, de trabalho. Então, há uma possibilidade, dependendo de como vocês se comprometam com o curso, eu digo concurso, tá? Vocês têm grandes possibilidades de avançarem aí na vida de vocês com sucesso, tá? É uma ciência, porque aí a agrimensura ela passa a ser uma ciência, tá? Entendo ela como uma ciência porque ela tem um objeto de análise, um objeto de estudo, tá? Ou seja, medir, tá? Avaliar e analisar, trazer uma interpretação espacial, né, dos lugares. Então, o técnico em agrimensura, ele traz vários conhecimentos correlatos, tá? Porque ele não fica voltado só naquele mundinho dele, por exemplo, de medições, mas assim, ele tem essa capacidade, tá, de absorver conhecimento de outras áreas, como, por exemplo, da geografia, da cartografia, né, da topografia, da hidrografia, tá, da agronomia, da pedologia. Então, assim, são vários campos de conhecimento em que o profissional de agrimensura, tá, ele passa a estar gabaritado a absorver esses conhecimentos. Tá? Então, a agrimensura é uma ciência, tá, de conhecimento de áreas correlatas. Então, a agrimensura ela tem essa capacidade, né, de absorver conhecimento de outras disciplinas, de outras áreas, tá bom?
Então, assim, isso é importante por quê? E é necessário por quê? Porque contribui para que as informações espaciais, tá, elas possam possibilitar a realização de operações científicas, né, ou seja, de correlações científicas, de análise técnicas, de análise jurídica, né, que ele chama análise legais, né, de perspectivas administrativas, ou seja, a agrimensura, como ela caminha nessa interação com os outros campos do conhecimento, de certa forma, ela passa a ser beneficiada, né, exatamente dessas nuances, né, desses conhecimentos das outras disciplinas a seu favor. Tá? Então, nas relações científicas, nas operações científicas, técnicas, legais, administrativas, tudo isso é um arcabouço, ou seja, é um parâmetro, né, de conjunto de informações que a agrimensura passa a absorver. Tá? Então, deixa eu resumir aqui. A agrimensura, ela tem uma importância de que ela consegue caminhar por vários campos do conhecimento e que esses conhecimentos adquiridos, tá, contribuem para a sua operacionalização enquanto praticidade técnica, enquanto praticidade científica. Porque de repente falando, professor, eu não vou, eu me interessei pela agrimensura, mas eu não quero atuar diretamente no campo. Bem, você pode atuar, por exemplo, como um pesquisador. Você pode atuar na pesquisa, vai estudar a cartografia e a agrimensura nas universidades, vai fazer uma pós-graduação e você segue aí nas operações científicas, né, nas pesquisas científicas na área da agrimensura. Né. Em função disso, né, desse upgrade da agrimensura, né, ela é muito necessária nas construções, né, nas operações das engenharias. Então, como ela se envolve muito e se absorve muito bem, né, das engenharias, principalmente das engenharias, né, então ela é muito utilizada para a engenharia civil, ou seja, atividades relacionadas à engenharia civil, ao planejamento urbano. Professor, mas o que é esse planejamento urbano? Vejamos, aqui em Teresina, nos últimos anos, Teresina está passando por mudanças, né, no que diz respeito à mobilidade urbana, ou seja, as vias, né, o tráfego da cidade. E os engenheiros de tráfego da cidade, eles precisam de profissionais da agrimensura, né, eles precisam de profissionais da agrimensura. Então, assim, toda essa mobilidade, todas essas transformações que ocorreram e vêm ocorrendo na mobilidade urbana de Teresina, né, com o sistema de integração, de transporte coletivo, ele só foi adiante porque tinham, inicialmente, profissionais da agrimensura, fazendo exatamente os trabalhos de localização, tá, de medição, vinculado também a todo um aparato de conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento do projeto de mobilidade urbana. Tá? Então, a delimitação de terras, o mapeamento, né, a análise, por exemplo, espacial dos lugares, faz parte hoje da grade, né, de conhecimentos da agrimensura. Aí vocês podem até perceber que tem até um drone. Eu acho, tá, esse campo, essa área da utilização dessas ferramentas tecnológicas como drones, uma coisa assim extraordinária. Tá, hoje os drones, né, já faz parte da nossa vida, né, então assim, é muito utilizado em vários campos. Por exemplo, na área da segurança pública, né? Então, profissionais da agrimensura também, eles são capacitados, são gabaritados, né? Ao final, logicamente, que eles depois têm que fazer uma espécie de uma especialização. Vamos dizer isso, depois o professor Celso pode até comentar isso, tá, professor? Que possibilite ele a operacionalizar um drone. Eu digo assim, por que uma especialização, tá? Porque precisa de uma autorização, né, por parte de agências governamentais, como a Agência Nacional de Aviação, para que profissionais que conduzam, né, que operacionalizem drones, eles tenham essa liberação, ou seja, esse reconhecimento para a condução, para a operacionalização desses equipamentos. E eu acho essa parte de drones, assim, uma coisa, um campo, tá, fantástico de trabalho, tá? Porque hoje o drone, ele entrou mesmo de vez na nossa vida cotidiana, né? Hoje, por exemplo, o serviço de segurança pública se utiliza muito de drones, né, para as operações. Tá? E aí outras áreas também, por exemplo, hoje nas partidas de futebol, os caras utilizam um drone, né,
as emissoras de televisão utilizam os drones para fazer toda aquela operação, né, de transmissão, né, das partidas. Então, assim, o cara, a garota, né, e o rapaz, né, que é formado em agrimensura também, ele tem essa possibilidade, né, de ter essa profissionalização na área de drones. Então, hoje, né, a agrimensura, ela passa a ter uma contribuição e importância muito grande, né, quando nós percebemos, e aí eu tive esse cuidado, de pensar no cenário atual do Brasil, né, problema do Covid, o problema da crise econômica brasileira, que já vem já desde 2014, vocês são novinhos, tá, mas talvez não se lembre que como é que se intensificou essa crise atual do Brasil, essa crise econômica. E aí você tem um papel político, e a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas, assim, a reestruturação econômica do país, tá? Ele passa também a precisar, né, de profissionais altamente qualificados, como profissionais vinculados à agrimensura. Então, por quê? Porque várias atividades produtivas, tá, que são importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil, né, seja no espaço urbano, seja no espaço rural, essa reestruturação passa também com uma qualificação técnica. Então, o profissional em agrimensura também qualificado, ele passa a contribuir nesse processo de qualificação, tá? No início dessa nossa discussão, eu falei para o professor o seguinte: professor, eu acredito que o curso técnico em agrimensura do IFP, tá, ele seja o primeiro e único atualmente do Piauí, é um dos poucos do Nordeste. No Brasil tem poucos cursos, né, técnicos de ensino médio vinculado à agrimensura, tá? Então, eu imagino, tá, que campos, atividades que necessitam desses profissionais hoje passam por uma carência muito grande, né, do desenvolvimento de suas atividades em função da pouca oferta desses profissionais no mercado. Então, gente, ficarem atentos, se profissionalizar, se qualificar, tá? É melhor vocês intensificarem os estudos, se dedicarem agora e lembrar que, ou não lembrar, mas fazer uma perspectiva. Poxa, quem sabe daqui a uns 10 anos eu não estou bem, cara. De repente não estou rico, mas financeiramente eu estou bem. Aí eu vou passar na porta do Instituto Federal do Piauí, lá no Campo Teresina Central, no meu carro importado, quem sabe, no meu Jeep Cherokee, e aí eu abro o vidro do carro porque eu encontrei com o professor Joaquim e o professor Celso, né, merendando, tomando Guaraná com bomba, com coxinha, bem na esquina do IPE, eu dou só um tchauzinho, baixei o vidro: ô, professor, tudo bom? Tudo bom, meu querido, que bom que você está bem, né? Tá? Aí, pessoal, em relação ao curso técnico em agrimensura, né, a duração deles são de 3 anos, né, de forma integrada, ensino médio modular, tá? Essa parte aqui, eu gostaria que o professor Celso, né, ele possa, né, dar andamento, porque é a parte mais restrita à estruturação da grade curricular do curso. Então, professor, já a partir desse momento, você pode ficar à vontade para dar algumas pinceladas aí com a galera. Beleza, tranquilo. Então, Eu vou passando aqui, tá? ok. Muito legal aí a apresentação do professor Joaquim, tá? E aí, dando continuidade a essa parte específica em si, né, voltada ao profissional técnico de mensura, né, então nós temos aí inicialmente um curso com 3 anos, né, de formação, equivalente ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ano, na forma integrada ao ensino médio modular, né, modular porque eu já havia explicado anteriormente o porquê que é modular, né, então eu expliquei lá naquela reunião que tivemos com vocês e com os pais, tá? Então, essa Federação Internacional de Agrimensores, né, ela vem com relação à qualificação acadêmica do profissional em agrimensura, né? Então, esse profissional, ele vai realizar atividades voltadas à determinação, à medição, à representação geográfica do planeta Terra, né? E desta forma, certo? Toda essa representação geográfica vai surgir uma série de informações que servem para, por exemplo, o planejamento e administração eficiente, né, de uma determinada área. É aquilo que o professor Joaquim esteve falando lá, a exemplo do planejamento urbano,
né? Então, uma informação, por exemplo, o profissional agrimensura, ele vai trabalhar com topografia, certo? A topografia, resumidamente, ela se descreve na descrição de um lugar. Então, nesse caso, todas as medidas feitas em campo, todas as informações levantadas em campo, se utilizando de equipamentos, que eu vou mostrar mais um pouquinho na frente, esses equipamentos, tá? Ela vai servir, de alguma forma, para trazer uma administração em relação a um determinado espaço, tá? Então, temos aí um conceito, né, que basicamente vai tratar a respeito da questão da atuação do profissional de agrimensura. Pode passar, professor. Né? E aí, o perfil do técnico agrimensura. Aqui nós temos um perfil, né, que vai caracterizar o profissional em agrimensura após a sua formação, certo? No caso, só abrindo aqui, já dentro dessa temática, né, da formação do perfil técnico de agrimensura, né, ele vai executar levantamentos geodésicos e topográficos, tá? Então, vocês vão entender um pouco o que é a geodésia e o que é a topografia ao longo do curso, certo? Ele também vai trabalhar com a questão da agronomia, no que diz respeito à agricultura de precisão, conforme o professor Joaquim esteve falando, né, os alunos perguntaram aqui, certo? E aí, no caso, com relação à agrimensura, a Maria Clara está perguntando, né, a agrimensura, ela é uma ciência, certo? Que visa fazer a medição da terra, tá? Agri significa terra e mensura significa medição. Então, ela vai fazer a medição da terra, ela tem essa finalidade, né? E a partir dessa medição, trazer informações, que essas informações, por sua vez, vão ser aplicadas a um objetivo específico, conforme o professor Joaquim esteve falando aqui com relação ao planejamento urbano, tá bom? E aí, pessoal, além disso também, nós temos também a questão de utilizar equipamentos e métodos específicos, que é uma outra qualidade que se encaixa dentro do perfil do técnico de agrimensura, certo? Então, esses equipamentos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente quais seriam alguns deles, né? O professor já esteve até falando aqui do drone, o drone é um deles, tá? Fazer alocação de obras de sistema de transporte, civis, industriais e rurais, né? Atuar no parcelamento do solo urbano e rural em consonância com a legislação vigente. Então, no caso, quando se fala aqui parcelamento do solo rural e urbano, trata-se aí do georreferenciamento, que é também um campo muito forte dentro da agrimensura. E hoje, pessoal, o georreferenciamento, ele é basicamente um instrumento de levantamento das informações em relação a uma propriedade rural ou uma propriedade urbana, tá? Haja vista que ele é obrigatório em praticamente todas as situações, certo? Por exemplo, se eu quiser, supondo que eu tenho uma área de 200 hectares, certo? Um pedaço de terra de 200 hectares, o tamanho da minha área, e eu quero fazer um projeto de pecuária naquela minha área, mas para isso eu não tenho dinheiro, eu quero pegar um dinheiro lá no banco. Um dos primeiros documentos que o banco vai pedir, cadê o mapa da terra? Então, esse mapa, ele vai ser um precedente para que eu possa abrir aquela linha de crédito, fazer aquele financiamento. Então, isso é muito importante no que diz respeito à questão desse parcelamento e também do georreferenciamento, né, no que diz respeito à questão do georreferenciamento de imóvel rural e também de imóvel urbano, né. Que, no caso, efetuar a aerotriangulação, né, e restituir fotografias aéreas para elaboração de produtos cartográficos em diferentes sistemas de referência e projeção. Então, aqui vai se enquadrar um pouco já na fotogrametria, né, que a fotogrametria, ela é uma ciência, né, que visa fazer a obtenção de fotos na superfície terrestre, desde que aquelas fotos elas possam estar georreferenciadas, ou seja, localizadas espacialmente, e aí, posteriormente, ela ser aplicada com alguma finalidade, tá? Interpretar dados de sensoramento remoto, né? Fotos terrestres, fotos aéreas de modo integrado a dados de carta, mapas e plantas, né? Creio que vocês já tiveram aí a oportunidade de escutar ou até mesmo de abrir, quem teve curiosidade, né, no que diz respeito ao Google Maps, né? O Google Earth. Enfim, o Google Earth, por exemplo, ele é uma espécie de sensoramento remoto, né?
porque o sensoramento remoto ele vai tratar basicamente no que diz respeito às imagens referentes às superfícies terrestres que ficam disponibilizadas para nós. Tá? E de maneira mais aprofundada, a gente vai conhecer mais um pouco o que seria esse sensoramento remoto, em outra oportunidade. Tá bom? Pode passar, professor. Beleza. Utilizar ferramentas de geoprocessamento, né? Então, quando se fala geoprocessamento, são as ferramentas que são utilizadas dentro do campo do conhecimento também da agrimensura, né? Sistema de informação geográfica, são programas de computador, nível óptico, que é um equipamento que faz o chamado nivelamento, né? Ou seja, tem como característica estar obtendo ali as alturas em relação a uma determinada parte da superfície terrestre, tá? Entre outras tecnologias. E aí também, um outro perfil é identificar elementos na superfície e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração. Aqui utiliza-se muito a identificação desses pontos da superfície através do GPS. O GPS, vocês têm no celular de vocês, né? Por exemplo, a Maria Eduarda, ela quer entrar em contato lá com a Maria Clara. Ei, Maria Clara, onde é que tu mora? Eu não sei. Manda aí o localizador. Então, aquele localizador, ele está atrelado, está associado a uma coordenada geográfica. Aquela coordenada geográfica, por sua vez, foi obtida através de um GPS, e aí ela vai me dar a informação, a localização do meu destino. Tá? Então, executar cadastro técnico multifinalitário, né? Isso aqui também vocês vão ver com mais propriedade. Organizar e supervisionar ações de levantamento e mapeamento, né? O professor Joaquim falando aí em relação à questão de profissionais que se especializam em áreas de drone, é onde também entra, nesse contexto, a questão do perfil técnico de mensura, né? Hoje, fortemente, os órgãos de fiscalização ambiental utilizam muito a prática do drone como objetos de fiscalização, tá? Como também a própria polícia já utiliza também, certo? E outros órgãos também. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a título de curiosidade, certo? Por exemplo, você também não sei se vou aqui agora fazer as palavras do professor Joaquim, vocês são muitos novos, né? Mas não sei se vocês lembram da questão lá daquele terrorista, né, Osama Bin Laden. Antes de os Estados Unidos, através do seu exército, né, ele fazer o ataque até o Osama Bin Laden, onde ele estava escondido, foi o que eles fizeram. Eles fizeram primeiro um estudo através de imagens de sensoramento remoto. Porque no sensoramento remoto, nós trabalhamos com bandas, né? Aqui eu vou só falar resumidamente para não confundir a cabeça de vocês. No sensoramento remoto, nós temos as chamadas bandas espectrais. E aí, eles conseguiram identificar dentro de uma residência, dentro de uma casa, aonde o Osama Bin Laden estava escondido, através do calor que emana do corpo dele, porque todos nós, né, emanamos calor. Nós temos uma temperatura no nosso corpo, essa temperatura, ela emana calor, tá? Então, a partir disso, eles fizeram aquele estudo, conseguiram localizar onde ele estava, e aí, onde eles fizeram um ataque para poder executar lá o Osama Bin Laden, tá? Da mesma forma, esses tsunamis que acontecem, eles fazem, primeiro, uma comparação antes do tsunami e após o tsunami, né? Porque quando se tem um tsunami, vai destruir toda a cidade. Mas aí eles utilizam essas imagens como um objeto de supervisão e também de mapeamento, supondo que, aí no caso, eles procuram, por exemplo, instalar os órgãos públicos naqueles mesmos locais, né, em que estavam anteriormente. Aquela escola estava lá no centro de Teresina, certo? Antes do tsunami, e após o tsunami ela foi destruída. Onde é que é a localização dela é exato? É lá na Rua Barroso, tá? Então, eles procuram colocar lá no endereço da Rua Barroso aquela mesma escola, construir novamente no mesmo local. Então, isso também é instrumento de supervisão e mapeamento, se utilizando dessas tecnologias que dão suporte aí ao perfil técnico do profissional de agrimensura. Realizar o georreferenciamento de imóveis rurais, de acordo com a legislação vigente, né? Eu falei já um pouco aqui do georreferenciamento. Quando se fala georreferenciamento, a demarcação de terras, tá? E também realizar aerolevantamento utilizando o chamado sistema aéreos remotamente pilotados, que são os VANTs, né? Como também os drones, e também obter os topográficos e cartográficos se utilizando dessas tecnologias. Pode passar, professor.
Então, olha só, o mercado de trabalho, até a Isadora se manifestou que tem vontade de trabalhar no DENIT. Há essa possibilidade, sim, de trabalhar no DENIT, tá? Quero aqui dizer que essa possibilidade, porque o mercado de trabalho técnico e agrimensura, ele é tanto voltado para as empresas privadas, como também para o setor público, tá? Prefeituras, universidades, empresas de engenharia civil, empresas de georreferenciamento, companhias de água e esgoto, a Marinha do Brasil, né? Que geralmente tem um concurso todos os anos lá para o técnico em cartografia, né? E também a Petrobras. Inclusive, professor, para que todos possam ter conhecimento, eu fiz uma época um curso da Marinha do Brasil justamente nessa área, né, para trabalhar aí com a cartografia. No entanto, eu cheguei a passar no concurso e eu queria entrar com o meio judicial através do curso técnico, do tecnólogo em geoprocessamento, mas só que lá a exigência era curso técnico na formação técnica atrelada ao ensino médio. E aí, portanto, não foi aceito devido a essa circunstância. Mas, graças a Deus, estou aqui, estou achando bom e me sinto satisfeito também em fazer parte do Instituto e estar aqui sempre contribuindo da melhor maneira, né, disseminando aí o ensino de melhor qualidade para esses meninos e para todos nós. Professor, Boa. só dar um ponto. Pessoal, aqui são apenas alguns departamentos, né, algumas Exato. áreas de atuação, tá? Ou seja, as possibilidades, isso já é uma realidade também. Por exemplo, de atuação do técnico em agrimensura, do agrimensor, vai muito além do que só esses ambientes aqui que foram apresentados. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na área, por exemplo, da produção agrícola, tá? São muitos os campos de atuação, por exemplo, do agrimensor, do técnico em agrimensura. Então, assim, as possibilidades são enormes, tá, de atuação. Exatamente. Pronto. É isso que o professor Joaquim esteve falando. Aqui é apenas, vamos dizer assim, não é nem os 90%, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, na verdade, temos aqui apenas alguns exemplos, né? Alguns exemplos, tá? Haja vista que estamos apontando aqui, basicamente, o setor público, né? Por exemplo, referenciamento. Também temos empresas, né, do setor público que trabalham com georreferenciamento, a exemplo do INTERP, o INCRA. Então, isso já abre portas para o técnico em agrimensura estar trabalhando dentro dessa área, né? E fora também que aquilo que foi falado inicialmente, né, vocês podem também seguir a carreira acadêmica. Um dia eu quero ser igual o professor Antônio Celso, igual o professor Joaquim, eu quero estar aqui ministrando aula de cartografia, quero estar aqui ministrando aula de geografia, no que diz ao contexto da geografia física, enfim, como professor, sendo igual a eles. Vocês também podem chegar lá, só depende de vocês, tá? Então, vocês começam com técnico, graduação, mestrado, doutorado, e depois entrem nas universidades. Fora também que vocês podem trabalhar nas universidades, certo? No que diz respeito, trabalhando na parte de laboratório, né? Sendo um técnico em laboratório também. É possível, tá? Pode passar, professor. Beleza. Aqui nós temos um exemplo do uso das tecnologias pelo técnico de mensura. Aqui são só algumas, tá, gente? Algumas. Mas temos muito mais, tá? Temos a questão da estação total, que ele é um instrumento eletrônico que ele vai fazer a obtenção de medidas de ângulos de distância de coordenadas de uma determinada área, e a partir dessas informações que ele vai coletar em campo esse instrumento, né, sendo que o operador é o técnico em agrimensura, a gente consegue chegar a um objetivo específico para uma tomada de decisão. Tá? O Prisma ele é apenas um equipamento que ele dá o suporte no que diz respeito à estação total para a obtenção dessas informações. Né? Temos aqui o GNSS, que são os GPS, né? Que no caso, o Sistema Global de Navegação por Satélite, ou GNSS, também são equipamentos utilizados pelo técnico de agrimensura. Drone também, VANT, que são veículos aéreos não tripulados. Também eu coloquei aqui algumas imagens, né, em relação a alguns softwares, alguns programas de computadores que o técnico de agrimensura trabalha, exemplo do QGIS, ArcGIS, AutoCAD, o DataGeosys, né, que ele é um software topográfico muito bom também, que diversos profissionais utilizam, tá? Então, nós temos aí uma série de afinidades, na verdade, uma série de ferramentas que faz com que possamos ter um melhor suporte no que diz respeito à agrimensura. Olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia, antigamente, como é que se fazia uma medição de uma área?
tá? Supondo aí uma área de 500 hectares, como é que se fazia a medição daquela área? Se utilizava, por exemplo, as chamadas correntes de agrimensura, né? As chamadas correntes de agrimensor. Um técnico, né, que operava aquela corrente ficava numa ponta, o outro técnico ficava na outra ponta, e ao longo do perímetro da propriedade, eles iam caminhando toda a propriedade e fazendo ali a demarcação e o registro daquela medida. E hoje não, a total, com o drone, com o GPS, tem facilitado muito isso. Basta apenas a gente operar o equipamento, apertar os botões, saber operar o equipamento e, posteriormente, né, trazer tudo para dentro do computador e traçar ali o mapa da área, né, o desenho da área. Tá? Beleza, professor? E aqui temos alguns produtos gerados, né, com base das informações obtidas, né, em campo. Tá? As informações obtidas através da tecnologia que dá suporte ao profissional em agrimensura. Tá? No caso aqui, imagens de satélite, certo? Demarcação de áreas, né? Poligonal de uma determinada área, ou seja, o tamanho de uma área existente, tá? Perfis topográficos, que esses perfis topográficos ele vai desenhar basicamente, né? O modelado do relevo de uma área, certo? E isso é muito importante, mais uma vez, no qual o professor Joaquim falou, planejamento urbano. Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, a partir desse perfil, já tem ciência de onde pode ser locais passíveis de habitação ou não. Né? Então, regiões de encosta já não é propício, a partir do meu perfil topográfico, se ele estiver mostrando ali encostas muito íngremes, né? Que sujeito a deslizamento de terra, deslizamento de massa. Então temos aí um instrumento muito forte no que diz respeito a esses produtos gerados, né, como uma vertente para uma melhor administração da terra, conforme falando lá no início, o que diz, o que foi mostrado anteriormente, tá bom? Pode passar, professor. Eu encerro aqui no momento essa parte da apresentação, tá? Logo mais às 9h30 nós vamos ter a cartografia, tá bom? Deixo aqui aberto nesse momento, após a minha fala, para o Joaquim querer falar alguma coisa também, tá? Eu aproveito a oportunidade, gente, para dizer que eu já postei lá no mural o plano da disciplina, né? Professor Joaquim, o senhor me passa esse material? Esse material, na verdade, eu tenho ele. Eu vou postar também esse material lá no Classroom e também coloquei lá no material complementar, certo? Coloquei 2 links referente à atuação do profissional de agrimensura, do técnico em agrimensura, tá? Para que vocês possam depois clicar lá no link, vai ser direcionado ao YouTube e vocês vão observar por lá. Certo? Ok, professor? Tranquilo? Tranquilo, professor. Agradeço aí a nossa participação. Beleza. Com certeza. Tá? Eu sei que os meninos, a partir de agora, 9h30, já vão ter outra aula, mas assim, lembrando que já está disponível, tá, o testezinho para eles, tá? Então, vocês têm até às 23h59 para responder esse teste. São questões só de marcar, são questões objetivas. Vai ter situação que você vai precisar fazer um cálculozinho ali, bota um caderno, bota um papelzinho do lado com a caneta, faz o cálculo e acha a resposta correta. Tá? Quem já tem essa familiaridade, né, com alguma outra questão, a resposta já sai rapidamente no raciocínio, rapidinho, pelo raciocínio rápido, ele já faz o cálculo e já tem ali a resposta. Então, são questões mesmo vinculadas a algumas passagens, né, alguns estudos cartográficos, né, da geografia, tá bom? Outra situação também, outra questão também, professor, para lembrar para eles, a gente vai ficar fazendo acompanhamento da frequência aqui pela participação, por exemplo, que é a identificação deles no chat e aqui na frequência mesmo, né, do Meet, tá? Só para a gente ter esse controle de quem está acompanhando as aulas, de quem está participando, que é muito importante na disciplina. Com certeza, porque a partir daí, professor, se tiver algum aluno ausente, então eu estou vendo aqui que tem 30 pessoas, porque até então o nosso curso só tem 30 pessoas matriculadas, ainda falta matricular mais 10, porque teve algumas matrículas indeferidas, e aí por conta disso, o que acontece? Por conta disso,
ainda vai ser chamada mais pessoas de acordo com as chamadas que forem sendo publicadas. Nesse sentido, nós temos 30 pessoas, né, participando, os alunos, né? Na verdade, 30 pessoas com nós dois, mas aí, na verdade, é 28 em relação aos alunos. Então, nós temos aí, né, faltando só 2 alunos que estão matriculados, mas aí não estão participando no momento. Tá? Eu já vou saber quais são esses alunos e perguntar o porquê que não estão participando. E se for uma gravidade maior, a gente leva lá para a pedagogia e também para a assistência social para resolver a situação. Certo. Outra questão para deixar claro para os nossos amigos aí. Professor, toda aula vai ser assim? Não, né? A gente vai ter momentos em que a gente vai preparar o material, preparar os videoaulas, né, as tarefinhas e deixar disponível no Classroom. Tá? Então, vou acordar um pouquinho mais tarde hoje, tá? Acorda, né? Depois baixa lá o material, dá uma assistida, responde as questõezinhas, pronto, tá resolvido. Viu, pessoal? Então, assim, a gente não vai ficar toda a aula tendo essa reunião virtual. Então, sempre a gente vai deixar também material disponível, tá? E aí, vocês ficam à vontade. A Maria Clara levantou a mão. Pronto. Maria, eu sei que realmente não dá para toda aula ter essa videoconferência, essa reunião, mas o que eu quero saber é se, tipo assim, o professor Celso vai lá e posta uma aula no Classroom. Aí, tipo, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa aula, vamos marcar para tal dia ter uma videoconferência para todo mundo tirar as dúvidas, né? Mais fácil. Vai ser tipo assim, porque o meu problema com videoaula, no Instituto Federal, eu achei o sistema que vocês usam para as videoaulas mais inteligente, que é o professor gravando a própria videoaula, né? A videoaula é maior, é mais explicativa, mas ainda sobram algumas dúvidas para mim, e eu acredito que para os outros alunos também. Aí esse é o problema. Às vezes sobram algumas dúvidas. E é isso que eu quero saber, se pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 semanas vai ter não essa estatística, essa razão, né? Exata, mas se vai ter algumas vezes umas videoconferência dessa para gente tirar a dúvida. Com Porque certeza, vai ter. Sim, tranquilo. Viu? Não tem problema. E a gente sempre avisa antecipadamente. Isso, a gente vai se comunicando no Classroom. Viu? Por exemplo, dia de terça-feira, como as aulas pela manhã, ela é exclusiva às disciplinas técnicas, conforme eu falei, né? Aí, se supondo que vocês tenham surgido alguma dúvida na aula de terça-feira, por exemplo, da cartografia, a gente pode marcar na terça à tarde, entendeu? Né? Um exemplo, aí o professor Joaquim também, ele apresenta aqui o projeto integrador, através da aula gravada, vocês têm uma dúvida, aí ele vai marcar o dia e dizer, pessoal, eu tenho disponibilidade dia tal, ele avisa antecipadamente, lá no grupo do WhatsApp, que ele vai estar lá, eu vou colocá-lo, e aí vocês veem com ele, tá bom? Aí, eu tenho até disponibilidade, professor. Eu tenho até disponibilidade, por exemplo, de domingo à noite, depois do Fantástico. Pronto. Tô brincando, pessoal. Não é fazer esse castigo com vocês, não. O pessoal ficou tudo assim assustado, talvez. Pois bem, professor Joaquim, eu creio que, viu, pela nossa conversa aqui, que a gente teve uma conversa boa, né, receptiva, e essa disciplina de fato vai ser vai ser promissora. Promissora, estou vendo. Tá. Aqui a Laísa Franco, ela pergunta até quando para responder, professor. Deve ser a respeito da atividade. Da nivelamento. 23 né? Eu deixei disponível até hoje, né, por volta de 23 horas e 5, hoje o dia todo. Vocês têm para responder isso aí. São só 5 questões. Beleza. Lembrando, pessoal, que não é reprovativo, tá? Mas é bom que vocês façam, para nós sentirmos como é que vocês estão, tá? Nos debates aí, nos estudos geográficos. Pessoal, olha só, eu vou só pedir para que vocês possam reforçar os pais de vocês que saiam desse grupo de WhatsApp que estão vocês alunos, tá bom? E eles entrem lá no grupo direcionado a eles, tá? Para que vocês possam reforçar, tá bom? Pois tá, beleza. Pois, pessoal, desejo a vocês um bom dia, uma boa semana, bons estudos, tá? Aí nas outras disciplinas, tá? Adorei estar ter esse momento com vocês, amei a participação do professor Celso. Terei para aula. Bom dia. Beleza, pessoal.
Fiquem em paz, Obrigado. se cuidam, se protejam, tá? E até nosso próximo momento. Logo, logo nós vamos nos vermos em cartografia. Agradeço aqui ao professor Joaquim, viu, professor? Beleza, E professor. o professor já está no grupo, coloquei agora há pouco. E aí agradeço bastante sua participação e agradecer também o convite aceito dessa disciplina, ok? Beleza, professor. Um abraço, Um abraço, pessoal. gente. Bom Fiquem em dia. paz. Ok. E boa aula, hein, professor? Para os demais. Valeu, professor. É para sair dessa aula e para Pode outra. sair, pode Aí. sair, porque o link está na outra.